Sejam muito bem-vindos ao TV Moda Avante, esse programa que foi feito especialmente para você, que assim como eu, gente, aquele velho bordão, ama moda e suas infinitas histórias. E hoje é uma história muito especial, é dela, Mia Lécia Miranda, design de moda cearense, com uma trajetória potente em Fortaleza, Lisboa e Rio, com a marca autoral que une ancestralidade, tecnologia e liberdade criativa. A Mia vem transformando moda em manifesto. No figurino da passarela, sua história é sobre coragem, identidade e estilo. Mia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, né? E Mia, para começar, a gente já começa pegando pesado, vamos dizer assim, com os nossos convidados. A gente sempre pergunta o porquê na moda. Oi, Thaís, mulher. Obrigada, adorei, sério. Tudo aqui, toda a estrutura maravilhosa. Maravilhoso, né? Primeira aqui na Casa vez de assim, que eu tô tendo uma experiência dessa, assim, tô quem encantada. vem aqui é surreal. Nossa, é surreal. tudo. Então, mulher, na moda, foi tipo assim, primeira impressão que eu tive dentro de casa mesmo, com minha mãe, com minha avó. E a minha avó, ela sempre fazia bonecas. Aquelas Emília, aquelas bonecas de pano. E eu queria muito fazer as roupas das bonecas. E também, além de querer fazer as roupas da boneca, eu queria muito fazer os cosplay. Sim, sabe, sim. assim? E aí eu falava, meu Deus do céu, eu preciso fazer minhas fantasias, fazer meus cosplay. E aí foi quando eu conheci mais a moda, né? Sem também contar que na escola a gente sempre tinha aqueles semanas culturais. Sim. Então tinha que pensar os figurinos, tinha que pensar o cabelo, a maquiagem das apresentações. Então aquilo ali para mim foi o meu primeiro contato com o que seria a moda depois, né? Sim. E aí, assim que eu saí da escola, terminei um ensino médio, era o começo do curso de moda, assim, tipo, acho que era o segundo ano que estava tendo, já tinha, a UFC já estava com o curso de moda, né? Já tinha aberto o primeiro ano. E aí eu falei, meu Deus, é isso. Eu lembro que era estilismo e moda o nome do curso. Isso. E aí eu falei, ai, meu Deus, é isso. Não tem como eu fazer outra coisa, porque, tipo assim, era tudo que eu queria. E os meus pais deixaram, né? Porque era uma coisa meio que tinha um certo preconceito difícil, né? A aceitação. Tipo assim, ai, não vai ganhar dinheiro, ai, sabe aquela profissão que ninguém sabia ainda o que era. É isso mesmo. Então, mana, aí os meus pais deixaram. E aí, como eu estudava em escola católica, a Marista estava abrindo também primeiro curso de design de moda lá na Marista, que era uma universidade católica, né? Mulher, aí pronto, aí eu tinha bolsa. A minha escola, onde eu tinha terminado o ensino médio, tinha um convênio com essa universidade. Sim. Aí eu consegui uma bolsa lá. Aí eu falei, ai, é isso aqui. Aí os meus pais toparam, né? Com bolsa, com tudo. Aí, pronto. Aí foi por isso mesmo que eu nunca mais saiu. nunca mais saí. Sempre quis. Desde o começo, eu sempre quis moda mesmo. Não só na parte técnica, né? De fazer a roupa, mas uma parte meio que profissional mesmo. Da universidade, né? Ter um diploma, uma licenciatura ali. Sim. Sempre foi moda. E fora o âmbito acadêmico, Mia, tu se via também trabalhando na área? Como era essa tua visão com relação à moda, né? Naquela época, na época que você iniciou? Eu não tinha muita noção assim de marca, sabe, assim, ter uma marca, trabalhar para essa indústria. Era muito ainda no lugar de fantasia, sabe? Sim. Assim, tipo assim, uma coisa mais lúdica. Certo. Uma coisa mais conceito, mais né? conceitual, assim, fazer uns figurinos. Era muito mais figurino, né, do que moda mesmo. Ah, legal. Como comercial, uma marca, né? uma moda mais comercial. A minha visão era sempre essa. Mas depois, com o tempo, foi que eu vim trabalhando essa minha visão, assim, porque ela estava sempre num lugar muito lúdico, muito de fantasia, sabe? Sim, sim. Eu sempre acabava criando uma fantasia, assim, nunca criava uma roupa comercial. Aí, aos poucos, eu vim trabalhando isso, assim. E dentro da faculdade, tu sentia que essa parte, esse teu lado, né, mais lúdico, a faculdade potencializava ou tu acha que ia mais para o comercial? Como era que tu via dessa forma? Muito a parte lúdica mesmo, assim, mais a parte criativa, né, o processo criativo, desenvolvimento de uma ideia, não tanto focado para a parte comercial. Tanto que, quando eu me formei,
eu sofri muito, porque, tipo assim, a universidade, ela não me dava essa noção de mercado, assim, sabe? Sim. De, tipo, como que as coisas funcionavam e tal, a produção, a parte mais técnica. Tinha, né, também, ela ensinava, tipo assim, a fazer um desenho técnico, né, a fazer os Uma acabamentos, ficha técnica, né? tudo, Algo mais pontual, mas mas... a parte prática mesmo, assim, do comercial mesmo, da moda, a gente tinha muito pouco, assim, né, Sim. muito pouco. Mia, e quando foi que você saiu, né, do lado acadêmico e começou a trabalhar mesmo na área? Tu não começou no comercial também, né? Tu começou como figurinista, foi isso? Como Não, eu é? comecei com comercial. Os meus primeiros trabalhos assim na moda não foi produzindo roupa, criando roupa, era mais na parte do styling. Eu Certo. trabalhei em outras áreas da moda. Comecei mais na parte do styling. Na verdade, os meus trabalhos mesmos assim já foi em Lisboa. Aqui em Fortaleza eu ainda não tive tanto contato com trabalhos profissionais Mas assim. terminou a faculdade aqui. Mas terminei a faculdade. Não, terminei a faculdade lá, em Ai, Lisboa. foi, que Foi. legal. Eu Conta pra gente transferi. como foi isso. Mulher, eu transferi minha faculdade da Marista para uma Pra... universidade lá de Lisboa. Então, de Fortaleza, tu estava em qual semestre Eu tinha feito um ano de um ano de faculdade da faculdade aqui. Marista? Aí eu tranquei e fui para Portugal. Aí lá eu descobri que tinha essa faculdade e tentei me candidatar para cursar lá. E passei, mulher, eram 3 vagas só, do mundo todo. Aí passou eu, uma chinesa e uma italiana, mulher. Que legal. E eu E lá como brasileira. foi isso, Mia, o que te despertou para ir para Portugal e de lá, né, cursar moda lá? Tu já foi com esse intuito? Não, eu fui assim tentar a vida. Lá. Não sabia, não tinha muita noção. Tinha parentes lá ou Eu algo assim? tinha, eu tinha feito um curso de personal stylist e assessoria de imagem feminina lá na Unifor. Sim. E a professora, ela era brasileira, mas ela morava muito tempo em Portugal. E aí, quando ela veio dar esse curso, eu fiquei muito amigo dela. Muito amiga, assim, a gente ficou... tudo que ela ia fazer, a gente fazia juntos e tal. Quem é a professora? É a Juliana Brito. Juliana Brito. Não, acho que o nome não me é estranho, A mas Juliana Brito. Na época, há uns 7 anos atrás, 10 anos atrás quase, ela era bem conhecida, assim. Porque era meio que gringa e ela chegava com aquele sotaque português, assim, sabe? E a gente ficou muito amigo. E aí ela falou assim, Mia, eu vou dar o mesmo curso que ela deu onde foi, ela ia dar lá em Lisboa, com alunos brasileiros. sim. Aí ele falou, vamos, tu fica comigo lá. Ela já estava com a casa dela lá, meio que no calção. Sim, Aí ela sim. falou, tenho mais uns meses lá, tu fica lá, tu vê faz o curso, vê o que acontece, qualquer coisa tu volta comigo. Na época eu tinha 19 anos. Muito nova, Aí né? ela foi tão minha amiga, porque ela foi lá na minha casa, falou com os meus pais, tudinho, né? Não se preocupe, porque, meu Deus, eu ia sozinha, assim, para a Europa. Sim. Aí eu fui com ela. E aí eu vivi tudo. A Ju, ela era meio rica, assim, né? Então, ela imagina, eu com 19 anos, assim, Sim. chegando lá nessa Lisboa e acessando, assim, os lugares que eu nunca imaginei na minha vida Sim. conseguir. Nossa, deve ter sido E sensacional. nossa, foi tudo. E aí eu fiquei esse tempo com ela lá, morando com ela e ela me apresentando tudo. E aí foi que uma amiga dela disse, tem esse curso na minha faculdade. Aí eu falei, mulher, pois eu vou lá. Aí ela foi comigo e aí tinha essa possibilidade de fazer a transferência. Aí pronto, eu tentei, a minha mãe mandou todos os documentos que eram precisos, né, para fazer a... Fora o curso que você fez com ela, Fora ainda teve a faculdade que Ainda fiz a faculdade. não bastou no curso, ainda foi tentar a faculdade. Não, Que legal, Mia, que foi bacana. tudo. Aí, mulher, eu sei que no final das contas, ela voltou pro Brasil, só que aí eu passei na faculdade, aí eu fiquei sozinha lá, né, porque ela voltou. Aí aquele drama, minha mãe, meu Deus do céu. Só que eu tinha aquela coisa, mãe, eu tô estudando numa universidade aqui. Sim. Meu Deus, eu vou terminar o curso de moda aqui. Aí ela deixou, era uma faculdade pública, mas lá as universidades públicas também eram pagas. Sim, sim. Mas mesmo assim era um preço muito acessível, assim, sabe? Não era aquela coisa assim, meu Deus, muitos Trabalhava euros. lá também, Mia? Como era? Não podia trabalhar, porque eu estava com visto de estudante. Entendi. Então não tinha como trabalhar. Então os meus pais todos os meses me ajudavam, assim, mandando Entendi. dinheiro do aluguel da faculdade, tudo. Sim. Mas eu fazia alguns bicos. Foi aí que eu comecei realmente a ter um trabalho assim para ganhar dinheiro, sabe? Sim. E era na área da moda, Mia? Na área da moda, na parte do stylist. Ai, A era? Ju, ela me introduziu, assim, em alguns cantos no mercado, sabe? Lá, né? Lá. Que Então, legal. já tive alguns contatos, assim. E a faculdade também foi um dos maiores contatos. E aí a Ju voltou. Mulher, eu fiquei com a casa dela, um enxoval
todo. E eu tive muita sorte. Nossa, porque eu que fiquei maravilha. com tudo que ela não podia trazer para o Brasil. Eu fiquei Sim. com tudo. Então, tipo assim, era uma coisa que tinha que ser para mim. Providenciado, né? Foi Tudo. Mulher, e as providenciado. coisas dela, tudo da Hello Kitty. Ela era viciada em Hello Kitty, era cama da Hello Kitty, tudo da Hello Kitty. Quadro, tudo da Hello Kitty. Imagina, eu com 19 anos. Fiquei Sonho, que sozinha com legal. tudo da Hello Kitty. Eu falei, meu Deus, é isso Mia, aqui mesmo. e como foi essa questão, assim, né? Teus pais deram todo esse teu apoio, né? Mas como foi essa questão dos bicos lá? Também a Ju que te ajudou, não foi? Já estou chamando de Ju super íntima. Mas foi a Ju que te ajudou a conhecer, né, alguns... E como eram os trabalhos que tu fazia lá? Eu fiz um trabalho com uma amiga da Ju lá, que elas trabalhavam para revistas, fazendo editoriais para as revistas. E aí eu ajudei como assistente de styling, né? Tipo assim, ajudava a montar os figurinos, os looks, né, das fotos. E aí eu fiz esse primeiro trabalho, que foi o suficiente para o meu nome sair lá, né, como assistente de styling na revista. Legal. E aí depois eu conheci uma menina na faculdade, na verdade eram 2 meninas, né? E elas trabalhavam só com produção de moda. Elas faziam para revistas, tudo. Aí elas viram meu nome e falaram, eu vi que tu fez um trabalho e tal. Eu falei, pois é. E era da minha turma. Mulher, eu colei com elas. Aí eu só fiquei fazendo... Eu passei um tempão fazendo bico com elas, assim, tipo... A gente, para várias revistas lá de Portugal e algumas revistas da Angola. E aí foi quando eu comecei a ter o contato mesmo, assim, com tudo. E aí, depois... Eu fui pegando as manhas, sabe? E aí já fiquei amiga de fotógrafos, já tinha acesso aos showrooms, lá onde a gente pegava as roupas. Sim. E aí depois eu fiquei sozinha, né? Que Tipo assim, legal. elas continuaram e eu fiquei amiga de um fotógrafo lá muito foda, que era o Elton Varela. E ele falou, ele me amou, né? Ele falou, não, Mia, vamos, eu boto tu sempre vai fazer o styling e tal. Aí eu, beleza. Aí eu fiquei trabalhando com ele um tempo. Aí eu tinha uns bicozinhos, assim, porque os meus pais, eles me ajudavam com a estrutura base, né? Sim. Casa, comida, transporte, a faculdade. Os meus gastozinhos extras, assim, era eu que conseguia sozinha. Sim. Tipo assim, sair, Tu passou viajar. quanto tempo, Mia, lá Eu em fiquei Lisboa? 3 anos em Lisboa. E depois de lá que eu fui morar em Berlim. Sim. Tá, Mas então ainda foi para eu fui Berlim. pra Berlim. Legal. Fiquei E lá um lá em tempo. Berlim também trabalhando na área. Trabalhando também. Lá em Berlim eu trabalhava... Aí em Berlim eu já trabalhava com design de moda mesmo, fazendo as roupas. Na parte da costura, do ateliê, tipo assim, eu ajudava o designer a escolher os tecidos, eu fazia algumas peças. Era uma boutique. Entendi. Então, aí lá eu já comecei... Mulher, eu lembro que ele falou assim, você sabe costurar? Aí eu sei costurar, né? Eu sei. Só que eu tinha reprovado 5 vezes. Eu reprovei 5 vezes a cadeira de ateliê, tu acredita? Mulher, era tal hora, eu já não estava... Mas, assim, quando eu passei com a nota super alta, porque tinha que fazer um blazer em 3 horas, com tudo, um blazer com tudo, forro, tudo. Lá é bem Mulher, criterioso, eu não conseguia, tipo assim, eu errava, aí eu já ficava agoniada, mas depois da 5ª vez eu consegui. Aí depois disso, aí ele perguntou, tu sabe costurar? Eu falei, sei costurar. Ora, se Não, não, minha né? filha, agora, depois dessa, aí eu trabalhava com ele, eu atendia, né, os clientes, porque era uma boutique. Então, eu ficava na recepção e atrás tinha um ateliê. Quando não tinha ninguém para atender, né, eu ficava lá fazendo as roupas. Entendi. Num bairro, era um bairro lá em Berlim que era só a comunidade gay, que habitava nesse bairro, né? Tipo assim, tudo era só a comunidade gay. Tipo assim, bares, lojas, restaurantes, tudo era só dessa galera. Então, foi, tipo assim, uma experiência muito incrível para mim. E, Mia, qual a diferença que tu viu, assim, sobre o mercado de moda aqui e na Europa? Quais são os principais pontos que tu percebeu? Aqui, tipo assim, aqui a gente tem muita coisa do atacado. Sim. Lá não tem muito isso, assim. O atacado fica mais na parte das lojas de departamento. A gente vê o atacado muito em loja, tipo assim, H&M, Zara. Mas aqui tem muito atacado. Tipo assim, a gente vai no Zé Avelino. Sempre teve a Zé Avelino, assim. Sim, essa feira, né? Essa feira da Isso. madrugada. Aqui o atacado sempre foi bem presente, né? E aqui sempre foi... Aí, o diferencial era mais esse, assim. Mas lá eu não via tanto, assim. Tipo... Essa questão de valorização mesmo, sobre autoral, peças autorais, como é que tu via lá e aqui? Lá... Porque, assim,
o autoral deles era essas grandes grifes, né? Tipo assim, essas grandes marcas, tipo assim, Louis Vuitton, Prada, Miu Miu. Então, Mas tinha peças também, marcas também pequenas. tinha marcas pequenas também, tinha umas feiras, né, de autorais, mas a gente não via a galera do autoral, por exemplo, numa passarela. Era muito Sim, difícil. sim. Aqui a gente já vê, né, marcas autorais dentro de uma passarela de um A evento. valorização mesmo, né? Aqui a gente valoriza mais. Lá é mais nessas feiras, nas feiras, sabe, assim, pequenos negócios, E assim, mais varejo. mais varejo. Interessante. Aqui a gente valoriza mais o autoral. E com relação a inserir, né, o estudante, você que já foi para lá estudando e tudo mais, aqui a gente acaba tendo uma certa dificuldade, não sei se para você foi assim, até porque você foi para fora, né, e isso já agrega muito mais, com certeza o mercado já olha com outros olhos, né, aqui. Mas quando você é inserida no mercado, há uma certa dificuldade, né? Porque você já passou muito tempo estudando e tudo mais. Então, no mínimo, se você entrar como um menor aprendiz ou algo assim, você consegue ingressar aqui mais fácil, né? No mercado da moda. Ou se você é autodidata, já trabalha, né? Já fez alguns trabalhos. E como é que tu vê lá em relação a isso? Eles valorizam essa... Mulher, lá é bem complicado, porque assim, os meus amigos, por exemplo, que eram portugueses e alguns gringos, né? Todos migraram, todos saíram de Portugal, assim, muita gente. E os que ficaram, E foram mais para onde, Mia? eles foram muito para a Inglaterra, alguns foram para a Holanda, Inglaterra, Holanda, Alemanha também, eles foram. Foi por isso que tu foi também para Berlim? Foi. Eu fui porque, tipo assim, lá, porque assim, é muita temporada lá. Como é uma cidade muito internacional, então, tipo assim, tá sempre mudando, né? Então, os estudantes, eles geralmente vão para ficar um ano lá e depois Sim. voltam para sua cidade, para o seu país. Então, depois de 3 anos lá, todos os meus amigos já tinham ido embora. Tipo assim, voltado para o seu lugar. Então, meio que eu fiquei, não só porque eu tinha alguns amigos lá, mas sabe assim, era muito difícil ficar assim, todo mundo já tinha ido embora. Sim. Aí eu falei, eu vou embora também. A louca, né? Vou também procurar outra coisa e tal. E apareceu uma oportunidade de morar em Berlim. Eu tinha um amigo que era jogador de futebol, mulher. A Juliana me mostrou o universo das ricas, né? Agora, esse meu amigo, juro pra ti, ele me mostrou assim, eu nunca imaginei que tinha tanta gente que tinha tanto dinheiro na vida, juro. Sim. Eu conheci, assim, nem consigo nem te dizer, assim, do nível de galera, de grana, sabe? E ele era jogador de futebol. Entendi. Aí eu conheci ele e a mulher dele gostou muito de mim e eu amei os filhos deles. Aí ele falou assim, não, vem, tu mora aqui com a gente, fica cuidando dos meninos. Que eu falava inglês já, né, Sim, e tal. sim. Aí podia ajudar eles. Aí eu falei, mulher, com certeza. Tu aprendeu inglês lá mesmo, Mia? Em Portugal, tu acredita? Porque os portugueses, eles não traduzem nada. Sim. Todos os livros, texto. Então, tipo assim, a professora falava, tem que fazer o resumo do texto tal. Aí eu ia olhar o texto todo em inglês. Aí o meu... Como é que não aprende, né, Mia? Não, detalhe. E era muito gringo. Tipo assim, tinha alunos do mundo todo. E tal hora a professora dava aula em inglês. Aí eu, gente, peraí, não era português de Portugal, não, aqui. Mas eu tive que aprender na marra. E os meus amigos eram gringos também, né? Então, tipo assim, porque os meus amigos portugueses, eles eram mais na universidade. Tipo assim, guarda o meu lugar, vamos fazer grupos juntos. Mais lá na faculdade mesmo, né? Fora, era só a galera fora. Tipo assim, amiga italiana, amiga alemã. Então, tinha que falar, como é que eu ia me comunicar com esse povo? E eles gostavam mais do português do Brasil, os gringos. Então, eles amavam, porque eles queriam aprender português e eu queria me comunicar de alguma maneira. Então, foi na marra, juro pra ti, Thaís. Eu tinha feito o curso aqui, né, de inglês. Eu crente que eu já sabia, assim, meu Deus, sei falar inglês. Quando eu cheguei lá, a mulher não sabia Travou. de nada. Thaís, eu não sabia de nada. Nada que eu tinha aprendido foi suficiente para entender as coisas, juro pra ti. Mas nada como a prática, né? Mulher, foi na marra. E lá em Berlim, tu também trabalhou na área da moda também, Mia? Na área da... Era isso. Lá em Berlim, eu era babá dos meninos, né? Assim, ficava cuidando deles, levava para a escola. Mulher, uma coisa assim, o sonho mais lindo do mundo, assim, você levar... Ter a experiência de chegar, assim, numa escola... Sim. No meio da Alemanha, assim, de Berlim. Aí deixar a menina na escola. Era uma menina, eu amava, porque era Isabelle, né? Não, era a filha desse meu amigo.
Então era, meu Deus, era tudo assim, tudo que eu queria. Me sentir assim, aquela coisa bem babá, sabe? Sim. Assim, aí eu deixava ela na escola. Aí falava com a professora dizia, ela tem que fazer essa tarefa, não sei o quê. Eu, que legal. Mas Mas, aí, fora isso, eu trabalhava na boutique. entendi. Lá em Berlim Lá em também. Berlim, é. Aí eu Entendi. trabalhava com eles na boutique. Na boutique era 3 vezes por semana, só. Então, Então tinha um tempo maior, né, e tudo mais. É. E Mia, quando foi que você saiu de lá, né? Qual foi o momento que tu achou, não, vou voltar para casa, né? E como foi esse teu retorno, tanto no mercado, né, quanto na tua vida mesmo? o meu visto estava vencendo lá e eu não queria ficar ilegal. Porque, tipo assim, você ficar ilegal na Europa é uma coisa, você ficar ilegal em Berlim é muito complicado. Porque você é ilegal lá, você não consegue fazer nada, tipo, não consegue participar de nada. Você fica sempre com medo de ser pegue, sabe? Assim. E lá tem muitos fiscais nos metrôs e tudo. Eu falei, não dá para ficar ilegal aqui. E o meu visto estava vencendo, aí eu falei, eu vou ter que... agora é a hora de voltar. E eu já estava num corre meu crazy, assim, sabe? Porque, tipo assim, Berlim é uma cidade que coisas ilícitas é uma coisa normal. Normal, é. Tipo assim, você vai numa escola secundária, juro, Thaís, você vê os meninos fumando cigarro no recreio. Tipo assim, menino de 13 anos, 14 Sim. anos, sabe? Assim, uma coisa bem assustadora. Então, era tudo muito legalizado lá. E eu já estava, assim, numa coisa muito frenética, né? Indo pra fé. Porque, assim, lá eu comecei a querer ser uma coisa meio clubber, né? Tipo assim, eu era aquela... Quando eu vi aquele mundo, assim, meu Deus, tudo possível, a galera muito estilosa. Eu falei, eu quero ser estilosa desse jeito também. Aí eu botava lente de contato. Mulher, os meus looks eram, assim, os looks mais extravagantes possível. Sim. Tanto que eu chamei a atenção da galera da King Kong Magazine, lá, o editor-chefe. Ele falou assim, não, meu look dela, vamos levar ela pra gente com rolê. Lá em Berlim. Lá em Berlim. Aí colocava meu nome na lista de todas as festas que tinha lá, mulher. Na Beckenheim. Aí eu vivia indo para esses lugares, né? Festa, exposição de arte, galeria, tudo. E aí eu comecei a ter contato um pouco com essas coisas ilícitas. Então, tipo assim, tava uma coisa meio já, assim, difícil, sabe? Falei assim, não, preciso sair disso aqui, senão eu vou me afundar aqui nesse universo. E o meu visto está vencendo, então é a hora de eu voltar de volta para minha terra. E aí eu voltei para o Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, Thaís, foi tipo assim, o baque do baque, assim, tipo assim, eu fiquei, caramba, sério, parecia que eu tinha voltado no tempo. Não só para minha história, assim, voltei para minha casa, mas era como se eu tivesse voltado, assim, 10 anos no passado. Juro para ti, a sensação era essa, era tipo assim, eu falei, meu Deus, o tempo não passou aqui. Não passou, tipo assim, eu estava no futuro, só pode. Mas até eu me acostumar, assim, foi bem difícil. Assim, eu fiquei 1 ano, Mas aí tu voltou direto para cá, para o Ceará? Voltei direto para Fortaleza, foi. Entendi. E nos teus trabalhos, fez algum trabalho aqui? Como foi? Fiz algumas coisas bem pessoais, assim. Tipo, assim, eu trabalhei com figurino. Porque, assim, quando eu voltei com esse look muito extravagante, então, aonde eu ia aqui em Fortaleza, o pessoal ficava assim, né? Tipo... Sim, chamava atenção. Aí eu chamei a atenção da galera da música, galera do teatro, do cinema, por causa desse look, né? Aí eu fui conhecendo a galera das artes aqui, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar com a galera do figurino, então, tipo assim, do teatro... Vamos fazer o teatro. Aí eu já participava do figurino, a galera da música queria um figurino, eu já estava ali fazendo e tal. E eu fiquei esse tempo, quando eu voltei, fazendo isso, assim, sabe? Mas nada muito, tipo, uma marca ou algo meio que na moda mesmo. Entendi. Como, sei lá, uma marca mesmo. Como a sua marca, né, Como no marca, caso. era mais... E como foi, Mia, que você foi pro Rio de Janeiro? Em que ponto? Foi. Depois do... eu fiquei um depois que tempo voltou. aqui, quando eu voltei. No total, a Europa passou 3 anos. 4 anos 4 lá. anos no 4 total. anos. E aí depois veio para cá. Aí passou quanto tempo aqui em Fortaleza? Aí eu fiquei 1 ano aqui em Fortaleza. Somente Só aí já trabalhando foi... com a galera do figurino, do teatro e tal. Aí, nisso, eu conheci um menino do Rio de Janeiro, que ele trabalhava com moda lá já. Mulher, aquela coisa meio louca, né? Tipo assim, conheci uma pessoa do Rio de Janeiro. Aí o menino falou, vamos morar comigo. Eu falei, vamos morar contigo. Mas não era boy nem nada, assim, era só amigo mesmo. Vamos morar comigo. Aí eu falei, pois vamos. Comprei a passagem, fui. A minha mãe ficou louca, assim, meu Deus, tu vai. Tu é filha eu única? Tinha 500 Não. reais. Tu é filha não, única? tem um irmão mais velho. Eu falei, eu tenho 500 reais. Tu vai com 500 reais pro Rio de Janeiro. Só que a minha tia morava lá.
Então, tinha meio que uma segurança, né? Qualquer coisa eu vou bater na casa dessa minha tia. Sim. Aí, fui morar com esse menino, que ele também trabalhava na moda. Conheci muita gente da moda lá já, sabe? Sendo ele bem conhecido, né? Uhum. E aí, pronto, eu fiquei morando com ele. E aí, assim que eu cheguei lá, toda a galera da moda estava se movimentando para participar, para se candidatar para uma residência que ia ter lá. Tava todo mundo se estudando, mandando a candidatura para essa Sim, residência, sim. que era, assim, o acontecimento do Rio de Janeiro na moda. Que eles iam selecionar 5 pessoas para ter uma orientação. Sim. Vinha uma orientadora da St. Martins, que era a universidade lá de Londres, né? Vinha para o Rio de Janeiro orientar esses selecionados e tal. E eu, meu Deus, aqui que é aqui. Aí eu me candidatei para essa residência também, né? Eu sei que, resumindo, eram 150 selecionados para 5 vagas. Aí passou eu e o David Lee. Oh, David Lee, que Foi. legal. Aí foi aí que eu conheci o David Lee. Eu não conhecia ainda o David Lee, eu conheci ele lá no Rio. Uhum. E aí, quando eu lembro que tava todo mundo assim, meu Deus, David Lee, a gente olhava o trabalho do David Lee, ele já tinha feito um Dragão Fashion. Uhum. E todo mundo ainda começando assim, e o David Lee já chegou logo com o Dragão Fashion, sabe, assim, com todo aquele formato, estrutura de desfile, Sim, as sim. fotos perfeitas, assim, todo mundo assim, bem pequenininho, né? E eu assim, meu Deus do céu, não sabia nem que esse menino. Mas aí eu falei, não, legal que tem um nordestino nesse babado aqui, né? Aí eu sei que eram 5, aí passou eu e o David Lee, e os outros eram cariocas, né? Entendi. Só que o David desistiu, tu acredita? Foi. Porque ele tinha passado para reserva, que era um outro que estava Sim. tendo. Aí eu falei assim, meu Deus, Aí ele escolheu da reserva. ficar na reserva. E aí eu falei, pronto, agora eu tava assim, me confiando que ia ter outra pessoa ali, né? Alguém Pra te conhecido. dar um suporte, né? Tal, mulher, mas aí eu falei, meu Deus, isso aí agora. Aí eu cheguei sozinha, mulher, daqui de Fortaleza, porque lá tem um pouco de preconceito, sabe? Sim, sim. E aí eu, meu Deus do céu, e agora é isso. Aí eu fiquei lá sozinha, assim, dei conta, porque foi bem difícil, assim, a residência foi muito difícil. Foi quanto tempo lá? Foi 1 ano, mais ou menos. De residência. Um E ano. lá, o que é que vocês fazem nessa residência? Mulher, Como é o projeto? O projeto era ensinar a gente a desenvolver uma coleção. Tipo assim, todo o processo. Pegar uma pesquisa, desenvolver a pesquisa, desenvolver formas, cores, silhuetas dentro daquela pesquisa. Entendi. Só que, tipo assim, era meio que a gente era dissecado, assim, né? Tipo assim, então, todo o nosso processo criativo tinha uma pessoa ali olhando, vai por aqui, isso aqui não, é isso aqui e tal. Então, Entendi. tinha que estar sempre dizendo o nosso olhar sobre as coisas. Então, era muito complicado. E era uma gringa, alemã, ainda mais. Ela era alemã, e aí então, a residência era tudo em inglês, assim, então, tinha que falar com ela, tinha que apresentar e tal. Era bem difícil, assim. Uma coisa que te caracteriza muito, né, Mia, é essa vontade mesmo, né, de viver o novo. Tu não tem medo, né, realmente se joga. Eu tava louca. Nessa época, eu queria muito saber. Porque, tipo assim, eu tinha experiência da universidade, de várias coisas, mas porque tinha essa coisa da St. Martins, sabe? Assim, porque a St. Martins é a melhor universidade de moda do mundo. E eu tava muito afim, eu quero saber o que é que tem nessa St. Martins, né? Tipo assim, o que é que eles oferecem. Aí eu me permiti mesmo, assim, mas eu tava lá só pelo conhecimento, Thaís. Porque eu não vivia o Rio, tipo assim, ir pra praia e fazer essas coisas. Era só residência, o dia todo. A minha vida era só o trabalho, só o projeto. E tudo que eles deram, por exemplo, lá na St. Martins, tudo que eles davam em 1 ano, ela deu pra gente em 6 meses, assim. Então, tipo assim, toda semana puxado, tinha que fazer né? o trabalho. E era muito complicado, porque não só tinha que apresentar, mas tinha que explicar o que era tudo. Blá, blá, blá. E, Mia, depois desse momento foi que veio a tua marca? Como foi que veio Não, esse processo É. de você criar a marca em si? Eu ainda não tinha pensado ainda em ter uma marca, né? Quando eu vi o David Lee, eu falei assim, eu quero ser assim também, né? Tipo assim, eu quero ter uma... Porque o David Lee, ele trouxe para mim essa primeira visão, assim, de um nome... Marca autoral, uma marca enfim. autoral, com nome, assinando o nome e tal. Eu falei, eu quero ser assim também. Mas eu ainda não tinha nenhuma pretensão, assim, de, sabe, criar uma estrutura assim. Mas lá no Rio eu fiquei trabalhando mais com a galera da música, né? Tipo assim, com figurino. Eu ainda fiquei sempre nesse figurino. O negócio era figurino. É porque eu acho que tu sempre teve uma mente muito criativa, né? E sempre foi muito além do comercial em si, daquela regra, vamos dizer assim, né, brasileira.
Enfim, acho que brasileira e até mesmo europeia, né? Pelo visto. No figurino eu me encontrava, assim, porque eu podia criar uma fantasia, né, praticamente. Então eu fiquei muito nesse lugar, lá no Rio, assim. Trabalhei com a Isa, fiz um look para a Isa. Fui chamada para desenhar coisas para Glória Groove. A mesma Legal. stylist da Isa gostou de mim e ficou chamando. Só que o Rio também era uma coisa muito difícil. E aí também tem Tu muita diz de viver lá? de viver lá, tanto a nível de transporte, né? Porque o transporte no Rio é muito complicado. Se você não mora na Zona Sul, você, tipo assim, passa perrengue para chegar Sim. nos lugares e tal. E eu não morava na Zona Sul, eu morava na Zona Norte do Rio. Então, até eu ir para o centro, era uma missão. Mulher, eu andava horrores para pegar o trem. Depois tinha que descer na estação lá no Central do Brasil. E depois Sim. andar horror. Mulher, eu andava tanto, que era muito difícil. Aí eu falei assim, não estava conseguindo. E também no Rio tem essa coisa das coisas ilícitas, né? E aí, sempre tem essa coisa. E aí eu também era muita coisa do clube, muitas coisas ilícitas. Tu tinha quantos anos nessa época? Tinha uns 25 anos, eu acho. 24 anos. 25, ainda descobrindo, né, Mulher, muita eu demorei coisa muito também. tempo a amadurecer, Thaís. Muito tempo. Tipo assim, sabe assim, eu não sei. Eu não sei se era o suporte que os meus pais me davam. Eu não sei, eu demorei muito tempo a amadurecer. Juro pra ti, a minha cabeça não só veio virar a chavezinha agora, juro, Sim. com 30 anos. Porque eu não tinha... Eu vivia assim... Sabe o Party Monster? Não sei se você já viu esse filme, com Macaulay Não, vi Culkin. não, mas já ouvi falar. Mano, a minha vida era esse. Assim, eu vivia Sim. não uma fantasia, mas parecia assim, um sonho. Não era quase nem real, assim. Era humano, mas era muito... essas suas escolhas também te levaram a cantos que te descobriram além, né? E a Nossa, Mia total. de hoje também, acredito. Mas em qual momento, Mia, tu veio a... Não, agora eu quero uma marca. Tu tinha falado do David Lee, né? Que foi quando começou essa questão. Tu viu... Tu chegou a ver os looks dele, as Vi coleções os looks dele, dele com e tudo certeza, mais. tudo. E aí, a partir daí, veio esse despertar por ter uma marca autoral? Total. Não só o David, mas também outras pessoas, né? Inclusive o que fez a residência comigo, que foi o Lucas Leão. Então, tipo assim, a residência, ela já estava promovendo alguém que ia virar um David Lee, digamos assim, né? Entendi. Ela promovia esse novo design, que ia ser na moda brasileira. Então, já estava... Ali foi quando eu comecei até... Eu falei assim, nossa, agora eu quero me tornar essa designer do Brasil, assim, né? E aí, o Lucas Leão também, que fez a residência comigo, ele venceu, né, digamos assim, essa residência, foi para o projeto lá em São Paulo, projeto Estufa, e fez a coleção dele, tudo. Então, ali eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero. Tipo assim, uma marca autoral, fazer passarela, fazer uma coisa mais comercial e tal. E aí, eu falei, não, é esse lugar na moda que eu quero. Vou deixar o figurino um pouco de lado, assim, até porque a residência, eles pegaram muito no meu pé, né, com relação a isso. Porque eu só criava, assim, um personagem, assim, a pessoa olha assim... Sim, algo mais conceitual do que comercial. Do que comercial. Então, foi bem difícil. E tinha essa dificuldade, enxergar. né? Tinha essa dificuldade. Mas hoje, assim, eu consigo, sabe? Tipo assim, ainda é uma coisa que eu tenho que enxugar. Mas o meu olhar hoje é para esse lugar, assim, Sim. sabe? Mas eu não queria perder um pouco esse conceitual, sabe? Porque eu até falei com um estilista recentemente, que ele falou, o que as pessoas querem é justamente isso, assim, tipo... Eu acho que é uma identidade sua, né? Pois eu acho que tá entranhada em você. A Mia mesmo, quando você fala em Mia, acho que lembra muito as peças características que você cria, né? Mas, Mia, conta um pouco, a gente já está quase finalizando o nosso processo aqui, nosso bate-papo muito gostoso, mas conta assim, como foi o início da Mia, da sua marca autoral? Então, o início da Mia começou depois da minha transição de gênero, né? Que foi lá no Rio também. Foi. Lá no Rio, eu comecei a ter mais informação sobre o que era ser uma menina trans, né? Começou o movimento não binário. Então, foi quando começou mesmo esse boom que a gente vê hoje, assim, né? De não binários, transexuais e tal. E aí foi onde eu tive a primeira informação mesmo, assim, do que era, como é que era, tipo assim, hormônio, tudo. Inclusive, na residência que eu fiz lá, tinha uma menina trans também, que era a Nídia Aranha, que ela hoje é uma artista maravilhosa. Então, tive contato mais informação com esse universo. Sim, sim. E aí, quando eu voltei para Fortaleza,
isso ficou muito em mim, né? Tipo, meu Deus, é isso, eu quero isso e tudo. E eu falei, bom, eu não consigo continuar sendo o que eu era antes, né? Tipo assim, eu vou, sei lá, eu não queria ficar famosa, digamos assim, né? Ficar conhecida sem já ser uma menina trans. Sim, sim. Eu não queria me jogar no mundo assim, tipo assim, ficar conhecida por esse trabalho sem passar por isso. Aí eu falei assim, não vou conseguir, tipo assim, eu não consigo mais ir para frente aqui, porque eu já estava começando, por exemplo, quando eu vesti a Isa, ali já estava, a galera de São Paulo já tinha meio que noção de quem eu era e tudo. Eu poderia continuar, né, crescendo ali. Teve uma visibilidade lá. Continuar crescendo, me envolvendo com a galera lá do Rio, a própria galera da residência e tudo. Só que eu falei assim, não vou conseguir ir mais para frente com essa identidade. Tipo assim, eu preciso... Eu também estava muito insegura com relação à profissão mesmo, assim, né, com o meu trabalho na moda. Aí eu falei, não, agora é a hora que eu preciso parar, me recolher um quantos pouco. anos? 25 também não? Com 20, já estava com 27, 28. Começando os anos críticos, né? Quem eu sou, como eu me chamo, o que é que eu quero fazer, sim. E aí, antes disso, eu já tinha feito uma intervenção também no Dragão Fest. Quando eu voltei do Rio, eu fiz uma intervenção no Dragão Fest. E eu conheci várias meninas trans daqui, da comunidade do... Elas eram do Cuca Barra e elas eram da Ballroom, comunidade Ballroom daqui. Sim. Das meninas que dançam Vogue. Sim. Então, ali eu também já tive contato. Meu Deus, tem um monte de menina trans aqui em Fortaleza e tal. E eu falei, não, massa. Aí eu fiz essa intervenção, conheci essa galera. Eu falei, não, agora é minha vez. Vou aqui chegar para minha mãe, para o meu pai, dizer que, mãe, não consigo mais, é isso. Aí eu fiz toda a transição de gênero, fiquei 3 anos sem fazer nada na moda. Isso lá no Rio ou tu voltou para cá? Aqui em Fortaleza. Mulher, não tinha conseguido fazer isso no Rio, não. Era, tipo assim, ainda longe da família, né, tinha bem que ser complicado. mesmo perto de casa, assim. E aí os meus pais me acolheram, né, me ajudaram nesse processo. Passei 3 anos, assim, com tudo, mudando o nome, retificando o nome, né, tipo assim. A minha mãe fez... Mulher, a minha mãe é tão maravilhosa. Ela fez todas as minhas roupas, tu acredita, de crochê. Tudo. Tipo assim, eu passei 3 anos usando só crochê. Sim. Ela fazia todas as minhas roupas, tudo. Biquíni, saia, vestido, tudo. Eu só usava crochê. A boneca dela, né? Aí, pronto, aí passei. Aí agora que eu tô mais segura nesse lugar, tipo assim, né? Agora eu posso ficar famosa. Tipo assim, agora o mundo pode me conhecer como uma estilista e tudo, com essa identidade. Sim. E é por isso que agora eu coloquei a marca, né? Para me tentar ser uma coisa meio Davis e Lee, só que, né, como a Mia agora. Sim. E como foi essa criação, né? Porque é muito a tua identidade, as peças que você cria, mas como foi tua estratégia para trazer isso para o mercado? Tu entrou no mundo dos acessórios ou tu também faz roupa? Não, faço roupa e acessórios. Certo. A minha estratégia, eu quis mesmo fazer o processo inverso. Tipo assim, geralmente as marcas, elas criam uma coleção conceitual e dali elas tiram uma coleção comercial. Eu fiz o contrário. Como eu estava entrando agora aqui em Fortaleza e eu queria uma coisa comercial para ganhar dinheiro, eu falei, não, eu tenho um conceito, eu vou lançar a linha base, né, o comercial desse conceitual, para me ver como é que é o mercado, para mim ir me estudando ali, né, tipo assim, saber... a minha cliente, qual é o gosto da minha cliente, se isso aqui tá bom para... Porque eu já estava com aquela coisa da fantasia, né, na cabeça. Então, eu falei assim, não, quero saber se isso aqui é uma coisa que uma menina vai... É viável, né? Ela vai se identificar com isso no mercado e tal. Eu falei, não, vou vir bem basiquinha. Aí eu fiz a linha mais basiquinha. Só que, mulher, eu não consigo, tipo assim... É mais forte que você. Mulher é mais forte do que eu. Porque, tipo assim, tal hora, eu sinto que pode ser qualquer coisa, sabe, assim, o comercial, tipo assim, eu fiz um biquíni lindo, maravilhoso, mas você vai encontrar outros biquínis maravilhosos para vender em Fortaleza e às vezes até por um preço muito acessível, porque aqui em Fortaleza a gente encontra coisas baratas, muito bem feitas. Então, tipo assim, o que é que vai diferenciar, né? Tipo, o que é que vai fazer a pessoa querer um biquíni da Mia e não um biquíni de uma outra loja? Sim. E não, se eu entregar uma coisa só comercial, eu sinto que eu não tinha como competir. Porque óbvio que a menina vai querer um biquíni mais barato, que é legal também, do que o da Mia. Então eu falei, não dá. Tem que ser uma coisa assim muito, sabe assim, não extravagante, mas dramática para a pessoa falar assim, não, eu quero esse biquíni porque não tem uma identidade, né? Tem uma não identidade. Tem igual no mercado, tipo assim, não tem outra beleza que eu possa
é comparar com isso aqui é só isso aqui e não tem pra onde fugir. Sim. Aí eu falei, então agora eu vou vir mais dramática, tipo assim, bem mais dramática, sério. E, Mia, eu vi também tem as bolsas, né? São bolsas bem diferenciadas, Sim. de vários tipos, né? Com impressão 3D, mulher. Ai, meu sonho, sério. Incrível. Fala um pouco sobre esse projeto. Incrível. Eu conheci um amigo que ele trabalhava com impressão 3D, ele tinha uma máquina 3D, só que ele trabalhava mais naquele, sabe aquele jogo de RPG que tem aqueles bonecos, aquele universo do RPG, e ele sempre imprimia esses bonequinhos dos jogos, né? Aí eu falava assim, ai meu Deus, que coisa incrível. Não, quero um dia trazer isso para a moda, né? Tipo assim, ele para a moda. Aí eu conversei com ele, eu falei assim, olha, é Pedro o nome dele. Pedro, eu tenho um projeto na moda, eu queria muito fazer alguma coisa com a impressão 3D. Tem uma galera, o 3D está começando a entrar agora, ser introduzido na moda, me ajuda com isso aqui. Aí ele falou, vamos, qual é a tua ideia? Aí eu falei assim, eu quero fazer um peixe baiacu. Um peixe baiacu. Aí eu levei todo o sketch, né, do desenho. Aí ele e o primo dele, quando eu fui encontrar com ele, eu já tinha conhecido ele há 2 anos que eu estava com isso, de vamos fazer um trabalho Com essas junto. ideias, assim. 2 anos. Quando finalmente eu falei assim, não, vai ser o peixe baiacu. Aí eu falei, Pedro, quando eu mandei mensagem, ele falou, Mia, daqui a uma semana eu tô indo morar na Austrália. Aí eu, meu Deus do céu, eu não acredito. Pedro, agora que eu tenho um projeto, tu vai embora. Ele falou, não, mas vamos conhecer o meu primo, que ele vai ficar aqui. Ele é até melhor que eu, e aí tu apresenta o projeto para ele. Se ele gostar, ele imprime. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz assim, meu Deus, orando horrores, né? Aí a gente se reuniu, aí eu montei, falei a ideia, a gente conversou sobre a ideia. E aí ele foi para a Austrália e ficou eu e o primo dele conversando sobre, né? Então, tipo assim, ele modelava no 3D, no software 3D, e mandava para mim. Eu dizia, não, muda isso. Ah, não, tira, bota mais espinho, menos espinho, né? Tipo assim. Legal. E a gente ia conversando, aí conversando uma paleta de cor. E aí o primo dele imprimiu na máquina dele e meio que a máquina fez, né? A bolsa. Ele pintou. O trabalho artesanal de pintura foi desse meu amigo também, porque é um processo de pintura artesanal. E aí tá aí. Aí eu só terminei o resto, né? Fiz os aviamentos, a corrente, tudo. O forro. A partir de hoje, tu só faz de 3D, Mia, também, ou não? Como não, a gente trabalha com crochê também. Legal. É todo manual, né? Então, tudo é manual, bem manual. É, tudo artesanal. Bem Até artesanal. a pintura. A gente usa a impressão 3D, né? Que é a máquina, mas a pintura é artesanal. Sim, sim. E o crochê também é uma marca muito registrada que eu trago nas minhas roupas, né? Porque a minha mãe é crocheteira, assim, maravilhosa. Então, eu consigo ter uma coisa mais íntima, né? Por exemplo, a gente fez agora uma sandália que é um tubarão. Então, tipo assim, eu preciso de uma intimidade para você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu queria fazer uma bolsa de tubarão. Daqui que a pessoa vai entender. Tem uns dentezinhos de crochê, sabe? Assim, eu não conseguiria chegar para uma crocheteira aleatória, assim, e pedir um trabalho desse, né? Mas a minha mãe, ela acredita em mim, sabe? Legal, legal. Então, chega assim, mãe, eu queria uma sandália de tubarão, com os dentes assim, sabe? Assim, com uma barbatana. Aí ela olha assim para mim. Imagina a cabeça dela tentando entender. Legal, Mia, bem legal. Ela faz, ela acredita, juro. O mais massa de ver as nossas peças de crochê, meu, assim, inusitada, porque ela acredita. Às vezes eu duvido. Tipo assim, a gente fez uma sandália e uma bolsa de tubarão, de crochê. E aí, no meio do processo, eu falei, mãe, não vai ficar legal. E ela, deixa que eu sei fazer aqui, não sei o quê. Mulher, no final das contas, aí ela faz. Eu fiz a modelagem na bolsa, né? A gente trabalha juntos. Ela faz o crochê, mas a gente está sempre trabalhando juntos. Sim, sim. E aí, eu assim, ai, não vai ficar legal, não vai ficar legal. E ela, confia. E eu, assim, o drama, né? Mulher, no meio do processo, o drama. Mulher, quando ela vai até o fim, Thaís, quando vê assim, o resultado, mulher, que coisa legal, mais linda do mundo. Aí eu falo assim, mãe, só a gente vai conseguir fazer isso, porque ninguém tem uma intimidade tão grande assim com alguém para poder propor um trabalho desse, entendeu? Porque, tipo assim, se eu for lá, se eu chegar nas crocheteiras, lá de Canoa Quebrada, das quebradas, e propor isso, tem que ter uma conversa, tem que ter um acompanhamento, assim, sabe? Não dá só para dizer, faz isso. Para entender, né? Qual é o perfil do teu público, o que é que você quer, né? É muito difícil, mas que legal, Mia, que ela acredita muito, né? E é bom que já é da família, Mulher, tá tudo junto. Aí eu amo. Aí agora é isso, eu vou trazer o crochê, né? Misturado com outros materiais. Era isso que eu ia te perguntar, qual é a ideia agora, né? A
a marca lançou agora, né, recente, mas qual é o futuro, né? Como é que tu vê a tua marca autoral daqui a alguns anos? Qual é o trajeto que você quer percorrer? Eu vejo muito passarela, assim, né? Os desfiles, nas passarelas nas semanas de moda, me vejo muito nesse lugar. Tipo Quem assim, sabe o DFB aí, né? DFB, Casa de Criadores, eu falo Fashion Week, tudo que tiver lá em Portugal também, as que Sim. tem lá em Portugal também, eu fico um pouco animada. Mas eu vejo muito trazer um pouco desse artesanato de uma maneira muito inusitada, assim, Sim. tipo assim, trabalhar de outras maneiras, sempre de uma forma meio divertida, Sim, sabe? sim. Misturar com essas tecnologias, né? Com a impressão 3D, com métodos de estamparia diferentes, tecidos Legal. tecnológicos, sabe? Entendi. E fazer um mix com artesanato, porque eu sinto que, no meu caso, o crochê, né? Que é o que eu tenho mais foco, porque eu tenho a minha mãe, e eu sinto que o crochê, ele se adapta muito bem a tudo. Que legal. A gente agora usou vários tecidos, de vários diferentes, de várias formas, e fez um mix com crochê. Mulher, o crochê se adapta perfeitamente a tudo, assim, tudo, todos os materiais. Aí eu Sim. falo assim, nossa, é perfeito, assim. A minha mãe sempre dizia assim, Mia, eu posso fazer o que tu quiser de crochê, tudo que tu quiser. A matemática do universo é toda feita de crochê, que ela diz que crochê é uma matemática. Sim, é verdade. E eu falo assim, mulher, pois então, pronto, vamos fazer tudo vai ser de crochê agora. Legal. Mia, tu falando agora, eu lembrei muito de um projeto que, inclusive, o Sim de Roupas, né, que é o apoiador oficial, juntamente com a Casa de Dedé, do TV Modavante, ele iniciou agora, em parceria com o Sim de Confecções e o Sim de Texto, o CMC, que é para justamente enaltecer, né, os nossos estilistas. Vão entrar outras categorias também, designers, modelistas, costureiros e modelistas, costureiros e também mídias digitais agora. O CMC, ele, por muitos anos, que é o Ceará Moda Contemporânea, né? Ele, por muitos anos, antes da pandemia, ele acontecia e, inclusive, teve muitos feitos, e um deles foi o David Lee, que participou, salvo engano, o David Lee participou e foi um dos ganhadores, né? E aí tem premiações, enfim. Depois dá uma olhada no Instagram do Sim de Roupas, eu porque... acho que eu já vi. Pois é, porque eu acredito que é bem diferente. Inclusive, você que está de casa, tá ouvindo essa oportunidade, acho que vale a pena também você ir lá no Instagram, ou do Sim de Roupas, do Sim de Confecções, ou do Sim de Têxtil, e ver esse CMC, que ele vai ocorrer, né? Já começou as inscrições e vai até o dia 15 de agosto desse ano de 2025. E aí eu acho que é isso que a gente precisa, né? Porque motiva muito mais vocês. Muito, e aí certeza. tu falou, ir para as passarelas, e é uma baita oportunidade para ir para as passarelas, sabe? E estar no meio. Então, seria muito bacana. Não, já vou mandar minha candidatura também. Mia, foi muito bom te ver. O nosso papo chegou ao fim, né? Tá terminando. Mas queria te agradecer imensamente por abrir um pouquinho do tempo da tua agenda, vir aqui contar um pouco dessa tua história, né? Uma história incrível, cheia de sonhos, cheia de se jogar mesmo para a vida, né? A forma como tu olha para a vida é algo assim realmente linda. Tu não pensa em si, né? Tu só vai. Agora eu penso, agora vai. Mas demorou, meu Deus. Mas eu acho que onde você chegou, né? Agora, acho que foi muito do que você vem construindo, né? Sem medo, com muita coragem e muita força de vontade de fazer acontecer. E para finalizar, eu queria que tu falasse para o pessoal de casa como é que faz, né, para entender como é que faz essa sandália de tubarão, essa bolsa de baiacu. Se o pessoal de casa quiser ter esses materiais, né, essa sua marca, sua assinatura, como é que faz? Por favor, fala para a gente. Tá bom. Thaís, obrigada, sério, adorei essa oportunidade maravilhosa, assim, tudo isso, primeira experiência, assim, com esse formato, amei de verdade, assim, tá me ajudando muito a continuar nesse processo. E eu sinto que eu tá aqui é como se eu estivesse subindo um degrauzinho, sabe? Sim, obrigada, que bom. Fico muito feliz que a gente possa um presente, valeu. Ser visto dessa forma. Não, um degrau, assim, só vou dizer 2, porque eu ainda vou ver o resultado, mas obrigada, sério. Então, agora eu tô com a marca, eu tô só vendendo no Instagram, por enquanto, porque eu ainda não tenho um site ainda e tal, mas porque faz o quê? 4 meses, mais ou menos, né, que eu abri para o mundo isso.
Então, só estou vendendo no Instagram, peças por encomendas, né? Eu tenho algumas peças à pronta entrega. Por exemplo, essa do tubarão, eu só postei, o menino já quis comprar. Só que eu nem divulguei nem nada ainda, assim. Eu falei assim, calma, gente, pelo amor de Deus. Mas, compra no Instagram, o @ é mialessiawear, que é onde eu estou vendendo as roupas lá. Então, quem quiser comprar, quem quiser olhar lá o material, curtir, só ir lá no Instagram, falar comigo por direct, que aí eu respondo lá e Perfeito. encomendo e faço tudinho. Eu, minha mãe e esses meus amigos do 3D, eu digo assim, meu menino do 3D, que eles também acreditaram muito em mim, porque, nossa, uns produtos meio inusitados, assim, mas vocês vão gostar. Que legal. Bia, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Thaís. E se você quiser me seguir também, é @ThaísCunha, _. Lá a gente vai falar sobre moda autoral, moda nua e crua, vamos dizer assim, a experiência realmente da moda, fora esses recortes de podcasts que nós temos com várias histórias incríveis. E não esquece também de seguir o @CindyRoupas e @Casa de Vovó Dedé. Um cheiro e até a próxima!